Existem aqueles que, depois do Black Sabbath, destacam e consideram Judas Priest uma das bandas mais importantes do heavy metal. No final dos anos 70, enquanto outras bandas hesitavam em serem chamadas desse tal gênero, Judas Priest abraçou o termo e incentivou outras bandas a se orgulharem desse estilo musical. Eles introduziram o famoso ataque de guitarra dupla, criaram um visual de taxas e couro do metal dos anos 80 e apresentaram um dos maiores frontmans do rock metal, Rob Halford, vulgo Metal God. Neste vídeo, falarei sobre algumas curiosidades e fatos inacreditáveis relacionados ao Judas Priest, a começar pelo visual da banda, onde no início dos anos 70 usavam roupas que misturavam androginia com uma estética hippie, mas careciam de dinheiro. Conforme a década chegava ao fim, com a ascensão do punk, o visual se tornou brega, por assim dizer. Com o álbum Killing Machine de 1978, eles adotaram o visual de motociclistas, usando couro e correntes, onde seria adotado por muitas outras bandas de heavy metal a partir dos anos 80. E não é difícil encontrar também fãs de metal com esse tipo de estilo em shows. Na contracapa da autobiografia do K.K. Downing, guitarrista e fundador, ele menciona que houve uma crise de identidade sobre a imagem da banda. Downing afirma que foi ele que criou o visual de couro preto quando começou no mundo da música, ajudando a solidificar a imagem do Judas Priest. Mas também, parte da estética veio do Rob Halford, que buscou acessórios em locais mais picantes, se é que assim pode entender. Embora tenha adotado, Halford declarou que não tinha interesse por dominação ou subculturas queer ligadas a isso. Em 1990, o Judas Priest se envolveu em um processo após dois adolescentes cometerem suicídio por conta de mensagens subliminares em uma música. Em dezembro de 1985, dois jovens em Nevada foram a um parque de igreja com uma espingarda com o objetivo de fazer um pacto de suicídio após beber e usar substâncias ilícitas. No processo, alegaram que estavam ouvindo o álbum Stained Class. Um faleceu instantaneamente, enquanto o outro sobreviveu por 3 anos antes de falecer, por uma suspeita de overdose de substâncias ilícitas. Os pais de ambos processaram Judas Priest e a gravadora CBS Records, alegando que mensagens ao contrário da música os levaram ao ato. A música retratada é a cover Better By You, Better Than Me, de 1969, do Spooky Tooth, que está presente no álbum Judas Priest, Stained Class, de 1978. As tais palavras seriam Try Suicide, Let's Be Dead e Do It. O processo começou em julho de 1990, movido pela família de um dos adolescentes. O juiz declarou que mensagens subliminares não são discursos protegidos pela primeira emenda, pois são imperceptíveis. A banda foi chamada e a música foi tocada inúmeras vezes, em várias velocidades e ao contrário, alegando o uso de backmasking. Após depoimento de especialistas, o juiz considerou as evidências inconclusivas e, caso realmente existissem, não eram responsáveis pelos tais atos e rejeitou o caso. O julgamento é retratado em um documentário de 1991, Dream Deceivers, The Story Behind James Vance vs Judas Priest. Quando você vai ver uma apresentação da banda, em uma parte do show, seja no começo ou no fim, frequentemente apresenta Halford andando no palco com uma Harley Davidson, além do visual de motociclista, o que para muitos, e para mim também, é de tirar onda. Tipo, assim, do nada, vai e entra uma motoca no palco, com uma sensação de imponência. Mas tem vezes que não dá tão certo assim. E o real exemplo disso foi em um show no Toronto, em agosto de 1991, durante a turnê de divulgação do álbum Painkiller, onde bateu a moto e ficou inconsciente. No momento, a banda não estava pronta, e Halford acelerou em direção às escadas que estavam subindo, resultando no acidente. Enquanto estava ausente, a banda começou o show com Hellbent for Leather sem vocais, e os demais integrantes não sabiam onde Halford estava. Ele rapidamente se recuperou e fez o resto do show, mas depois foi direto ao hospital, onde foi tratado de uma concussão. Não ironicamente, foi o último show do Rob Halford da primeira passagem pelo Judas Priest. E, não foi o acidente que o fez ir embora. Depois que acabou a turnê, tiveram conflitos internos na banda. No mesmo momento, Halford criou sua banda, o Fight, em uma justificativa de explorar um novo território musical. Só que por questões de contrato, ele se viu meio que obrigado a se desligar da banda para permitir venda de qualquer material solo dele, assim saindo em 1992 e só retornando em 2003. Em uma entrevista à MTV em fevereiro de 98, Halford, antes de lançar o álbum Voyeurs com o novo projeto dele, Two, uma banda de metal industrial, com colaboração do produtor musical Trent Reznor, do Nine Inch Nails e o guitarrista John Five, ele veio à tona com o tema de sua sexualidade, onde o revelou publicamente ser gay, citando isso como sendo uma grande espécie de salto à frente. I think that most people know that I've been a gay man all of my life, and that it's only been in recent times that it's an issue that I feel comfortable to address. An issue that has been with me ever since recognizing my own sexuality, something that I've been comfortable with forever, something that I feel has a moment, and this is the moment to discuss it. Sempre enfrentando dificuldades nas décadas de 70 e 80, mas não considerava esse período musicalmente importante. Halford se descreve como um homossexual imponente do heavy metal e disse que o anúncio foi a melhor coisa que o fez, criticando a discriminação contra homossexuais e,
Apesar de poder chocar a comunidade do metal e com medo de que isso fosse problemático para ele, recebeu inúmeros apoios de amigos e fãs após a entrevista. Na série de documentários Behind the Music, onde tem um especificamente do Judas Priest, Rob Halford revelou que, frustrado pela falta de aceitação da cultura gay no heavy metal, o levou a se esconder, além de lutar contra o alcoolismo severo e a dependência de drogas. There is a tremendous feeling of a lack of self-esteem and emptiness and complete hopelessness. And that sounds bizarre when you walk on stage in front of 20,000 people and scream your lungs out. But most of those shows I was smashed out of my mind. My daily routine was I'd get up around 6 in the evening and slug down some big bottles of whatever just to get out of bed. I was ripping phones off walls, trying to drive drunk, just really obnoxious. E a situação crítica só foi percebida após o suicídio de seu parceiro amoroso durante as gravações do álbum Turbo. O relacionamento era conturbado, marcado por brigas e uso de substâncias ilícitas. Depois do trágico evento, Halford se internou em uma reabilitação e está limpo desde 1986. Halford considera sua sobriedade um presente importante em sua vida. Ao ser questionado sobre a sua sobriedade e a longevidade da banda, ele disse que, sem ela, estaria morto. Embora tivesse desejo de retornar ao uso de substâncias e álcool, ele reconheceu a importância da recuperação e da música em sua vida. When you get clean and sober, for musicians, particularly from my journey, is the greatest gift that I was ever given, because it was a gift. Can't do this by myself. There's another source helping, and that's just a thrill to share with the music at this point. Falaram um pouco do Judas Priest após a saída do Rob Halford, onde a banda resolveu tirar um período considerado sabático antes de continuar. O grupo de vocalista em vocalista escolheu Tim Ripper Owens, que já era vocalista de uma banda cover, e a entrada dele à banda é digna de cinema. Literalmente. Não, eu não estou brincando. Fizeram realmente um filme sobre a história de um vocalista cover fazendo parte da real banda, sendo inspirado da história do Owens, publicado pela New York Times, e a Warner Bros. Viu isso e decidiu fazer o filme, com o ator Mark Wahlberg interpretando o vocalista. A banda até concordou, mas ao ver que o filme seria mais uma comédia de celebridades, recuaram e tiraram seus direitos. O filme Rockstar foi mal recebido, assim como Ripper Owens no Judas Priest, com os álbuns Jugulator em 1997 e Demolition em 2001. O vocalista foi desligado das atividades da banda em 2003, assim retornando o tão aclamado Metal God Rob Halford, a qual se passaram 11 anos separados, em uma expectativa gigante de reunião. E aconteceu. Após inúmeros shows bem-sucedidos pela Europa em 2004, o Judas Priest lançou seu primeiro álbum com o retorno do frontman, o Angel of Retribution, de 2005, que é mais do que aclamado. Após o sucesso, eles lançaram o que pode ser considerado o mais não agradável e controverso também, Nostradamus, em 2008, uma apresentação teatral sobre a vida do profeta francês, o que pode ser considerado um dos piores álbuns, ou, na opinião de alguns ouvintes e fãs, o pior álbum do Judas Priest. O álbum duplo é marcado também por ser o último do guitarrista KK Downing, que saiu em 2011. É marcado por falta de riffs impactantes e inúmeras passagens orquestrais, além do uso de sintetizadores. Em números, Nostradamus vendeu 100 mil cópias nos Estados Unidos e 500 mil no mundo todo. A banda teve até um desejo de tocá-lo na íntegra, tipo, o álbum inteiro, sabe? Você tem que suportar um álbum chato de 1 hora e 40 minutos. Mas a ideia não foi pra frente e apenas tocaram 2 faixas, Prophecy e Death, e apenas focaram em seus clássicos. Desde 2012, nenhuma música do álbum Nostradamus aparece mais nos shows da banda. Não tem como explicar uma das principais bandas de metal de todos os tempos, que é o Judas Priest, influenciando muito o gênero no final dos anos 70, com a MTV classificando como a segunda maior banda de metal de todos os tempos, apenas perdendo para o Black Sabbath. Inúmeras bandas de metal se nomearam em homenagem a músicas da banda, sendo citado como influência para muitos gêneros do metal. E essa banda é o Judas Priest. Gostou do vídeo? Aproveita, deixa o like aqui e segue o Vistoriando Rock em todas as redes sociais. Um abraço!